Capítulo 961. Lampled, o determinado. O líder do parque se afastou dele e continuou falando. Não estaremos procurando pelo imperador. Temos aqui os inomináveis que precisam de nossa proteção. Devemos deixá-los aqui para se defenderem sozinhos. Quem os protegerá? Eles morrerão e a culpa será nossa. Então vencemos, não vou procurar um imperador que pode não existir. Essa é uma aposta que não estou disposto a jogar, especialmente porque certamente nos custará a vida dos pobres e indefesos Nameless. Ela fez uma pausa para avaliar suas reações. Espero que você possa compreender e simpatizar com os sem nome. Pois os sem nome são inocentes. Os Worogs uivaram em concordância. Para ser mais específico, foi a maioria deles que uivou de acordo. Alguns não estavam de acordo, então não uivaram. A maioria está muito satisfeita com sua postura. São aqueles que estão na minoria que têm alguns problemas com isso. O discurso do líder da matilha convenceu alguns dos que queriam vingança e o sentimento de fazer parte de uma matilha convenceu mais deles. Mas há alguns que permaneceram teimosos e não convencidos. Lampled está entre esses poucos. O líder da matilha sabia disso. Ela também pode ver isso em seu comportamento. Sua postura é de submissão, mas seus olhos são de desafio. É claro para ela que ele não desistirá até morrer. Então ela disse a eles: sou uma líder de matilha complacente. Entendo que alguns de vocês estão empenhados em se vingar. Não vou roubar essa chance de vocês. Vocês podem deixar a matilha agora mesmo e ir procurar o imperador. Vocês podem vá embora se os mortos forem mais importantes para você do que os vivos. Você tem minha palavra de que tem minha permissão para sair e que não farei nada com você se você decidir ir embora. Lampled aproveitou rapidamente a oportunidade oferecida. Ele deu uma olhada no líder da matilha e fez uma reverência. Seu olhar e sua opinião sobre ela realmente mudaram. Ele disse a ela: agradeço a oferta que você nos fez e prometo voltar para informá-la se encontrarmos o imperador. Você continuará sendo meu líder de matilha pela gentileza que me mostrou hoje. Sua opinião mudou. Ele não acha mais que ela é uma traidora, mas sua determinação não foi removida. Ele expressou sincera gratidão. Então ele virou as costas para ela e deixou a matilha. Seu esquadrão o seguiu, assim como os outros que estavam empenhados em vingança. O líder da matilha assistiu tudo isso acontecer sem fazer nada. Que tolo! Ela pensou consigo mesma. Ela está chamando Lampled de idiota por sua decisão. Ele não é o único que perdeu alguém querido nas garras do carrasco. Ela também perdeu pessoas. Seus pais foram mortos por Ragnarok. É por isso que ela queria vingança. Sauron, que era seu herói, também foi morto por Ragnarok. Mas ela não teve forças para derrotar Ragnarok, então ficou do lado da minoria em busca do imperador. Isso foi até ela se tornar a líder da matilha. Ela sentiu o gostinho do poder e isso lhe trouxe uma nova perspectiva. O que ela disse sobre o inominável é verdade. Ela pode senti-los vagando e em perigo. A existência deles está chamando seus instintos para protegê-los. Os inomináveis são inocentes e isso é verdade. Os Nameless também são a principal fonte de seu poder como líder de matilha. Eles a fortalecem, o que ela, por sua vez, usa para impulsionar seus guerreiros. A existência deles despertou nela uma sede de poder. Ela quer protegê-los e fazê-los prosperar para que ela possa se tornar mais forte. Ela quer cuidar deles como um pastor cuida de suas ovelhas e vê-las crescer. Ela não quer deixá-los vagando sem rumo. Mais importante ainda, ela não quer entregar seu poder ao imperador. O que é mais importante do que não encontrar o imperador é realmente encontrar o imperador e ter que se submeter ou morrer. Ela pode não encontrar o imperador, mas se o encontrar, terá que oferecer lealdade. Ela teria passado pelo estresse de procurar que seu poder fosse tirado dela. Ela sabe que seu poder não é grande coisa no grande esquema das coisas. Não é tão grande quanto o de Sauron, então ela sabe que definitivamente não é significativo quando comparado ao Ragnarok, que é apenas uma entidade de mana como ela. Mas é o poder dela e ela não está disposta a desistir dele.
Se Sauron não pudesse enfrentar Ragnarok e viver, então ela definitivamente não conseguiria enfrentar o Imperador e viver. Tudo o que ela quer fazer é construir uma matilha com o melhor de suas habilidades, construir um grande assentamento, e talvez se torne o Senhor da Cordilheira assim como Sauron. As pessoas que desejam vingança atrapalharão isso. Ele semearia descendência entre seus guerreiros e acumularia aqueles com mentes semelhantes, romperem juntos. Isso irá perturbar sua matilha. Ela poderia matá-lo e aqueles que são como ele, mas ela escolheu deixá-los ir, que decidiram se separar do bando são menos de 10%. Eles teriam sido mais se ela tivesse permitido que Lampled e sua turma tivessem tempo para convencer mais alfas de sua causa. Afinal, ela pode se dar ao luxo de dispensar alguns de seus guerreiros, a maior parte de sua força vem do sem nome. Isso prejudicou sua força no curto prazo, mas é melhor no longo prazo. Ela perdeu um pouco de mão de obra, mas conquistou a lealdade total dos 90% restantes e demais daqueles que fugiram ao descobrirem que ela é a nova líder da matilha. Ela ainda manteve a lealdade daqueles que partiram, incluindo Lampled. É por isso que ela zomba tanto dele. Fim do capítulo. Capítulo 962. Para se tornar um fazendeiro. Lampled não escondia suas emoções e não conseguia se controlar quando as coisas não aconteciam do seu jeito. Ele poderia ter fingido ser obediente. Então correu de volta para sua caverna e invadiu uma entidade de mana. Ele poderia então usar seu novo poder para trazer mais guerreiros dela ou até mesmo desafiá-la para a posição de líder do parque. Mas ele era tolo e impaciente. Ela sabia o que ele estava fazendo imediatamente e foi capaz de manipulá-lo facilmente. Ele nem suspeitou de nada e ainda a respeita. Ela não teve escolha a não ser zombar dele. Para ser justo, ela não é a única mulher que zombou de Lampled na história recente. Tezrat também zombou dele. Ele gostava dela, mas ela não gostava dele. Ele era muito chato e teimoso. Isso é o que Tezrat sempre dizia sobre ele. Lampled é gentil e leal. Ele é honesto e humilde. Ele também é forte, mas não tão forte quanto Tezrat. Todas são boas qualidades para se ter em um companheiro. Mas ele era chato e mentalmente sem imaginação. Ele também não tinha ambição. Ele nunca pensou em se tornar uma entidade de mana e controlar sua própria matilha. Obviamente, é uma má ideia considerar se tornar um líder de matilha com Sauron por perto, mas Tezrat não gostou do fato de nem ter considerado a possibilidade. Toda a sua vida não teria nada de especial com esse tipo de mentalidade. Tezrat não gostava disso em um homem, então seu amor não era correspondido. Lampled sabia disso. Ele também acha que poderia tê-la mudado de ideia. Mas ela está morta agora e ele nunca terá a chance de fazê-la mudar de ideia. Então agora ele está vagando sem rumo em busca de alguém que o ajude a se vingar. Alguns podem chamar isso de tolice. Outros chamarão isso de romântico. Esse tipo de gente também dirá que o amor tudo conquista. Quanto ao novo líder da matilha, ela acredita que somente o poder e a sabedoria conquistam qualquer coisa. Assim, enquanto ela age de maneira gentil e compreensiva, ela grita interiormente para si mesma: agora é meu. É todo meu. A existência e as ações de Ragnarok causaram muitas mudanças no avião. A matilha Ironfor ganhou um novo líder e começou a reconstruir sua casa. Alguns deles partiram em busca do imperador nos mitos. Os elfos da floresta estão atualmente lutando contra os vampiros por todo o avião. Eles estão usando sua habilidade divina de controlar plantas para repelir os sugadores de sangue. Os Uorogs em busca de vingança não são os únicos em busca de um imperador. Os vampiros também estão procurando por este imperador. Entre eles está um certo primogenitor que está abrindo caminho através dos elfos da floresta com uma raiva ardente e uma determinação obstinada incomparável. O avião está em crise, mas Ragnarok não é afetado por essa turbulência. Ele está em um lugar onde a vida está quase ausente. Ragnarok escolheu correr para o norte quando escapou. O norte do avião é montanhoso. Possui várias montanhas em longas cadeias intermináveis. O norte abriga as montanhas mais altas do avião.
O norte também é um lugar muito frio. Costumava fazer frio antes de o sol ser bloqueado. Então agora, está congelado em uma era glacial. A vida já estava achando difícil sobreviver ali. Não há nada lá agora, exceto montanhas congeladas e um carrasco em fuga por crimes injustos. Este avião é muito abafado. Não se pode criar pessoas como alimento. Este é um lugar muito difícil para se viver. Ele reclamou. Se pudesse, ele criaria outra matilha e os criaria por 100 anos. Eles o ajudarão a caçar durante esse período de tempo. Então ele matará a maioria deles depois de 100 anos. Ele deixará apenas o suficiente para criar a próxima geração e proliferar durante 100 anos. Então ele repetirá o abate. Ele sonha ser agricultor. É uma profissão honesta. O ciclo de semear e colher o ajudará a se fortalecer silenciosamente. Infelizmente, ele não conseguiu realizar seu sonho porque não poderia deixar a cordilheira e ir para outros assentamentos sem ser descoberto pelos Elfos da Floresta. Os Elfos da Floresta estavam procurando por personagens suspeitos e um Orog solitário que também está no estágio de entidade de mana é muito suspeito. Ele teve que evitar as equipes de Elfos da Floresta patrulhando quando tentou deixar a cordilheira em qualquer outra direção. A única direção que ele poderia tomar era em direção ao norte inabitável. Sinto falta do pacote de peles de ferro. Ele disse melancolicamente enquanto voava contra a tempestade de vento gelado. Não houve estresse ou luta em meus dias como xamã. Ele pensa com carinho em sua época como chefe xamã do Iron Fur Pack. Ele estava em paz e realizado. Ele está verdadeiramente grato pela hospitalidade deles. Infelizmente para eles, ele tem um forte princípio de não misturar negócios e prazer. Seu tempo com eles foi prazeroso, mas, em última análise, foi um negócio. Os negócios têm tudo a ver com lucros e perdas. Ele não poderia perder, então os matou. Ainda assim, foi uma experiência prazerosa ser um xamã, então ele pensa neles com carinho enquanto lutava contra os ventos do norte a cada passo que dava. Há uma forte barreira ao seu redor que o protege do meio ambiente. Ele precisa disso porque poderia muito bem estar voando através de um tufão de gelo. Ele ficaria congelado em uma escultura de gelo sem isso. O norte venta muito em circunstâncias normais. Agora os ventos estão fortemente carregados de neve e gelo. Eles reduzem a visibilidade para não mais que 1 metro. E isso se deve à sua excelente visão como entidade de mana. Os seres inferiores não conseguirão ver suas mãos se as estenderem à sua frente. Felizmente, ele possui um sentido divino que pode atingir 1000 metros. Sua barreira também é muito poderosa, isolando-o dos ventos frios. Ele teria morrido congelado sem sua barreira há muito tempo. Então ele está se saindo muito bem, apesar das condições adversas. Fim do capítulo. Capítulo 963 Não posso reclamar. Ragnarok foi até capaz de sorrir e relembrar o passado. Lembra-me da prova do gelo durante a prova do céu. O ambiente monótono de branco puro o lembra da primeira provação na prova do céu que Galdira compareceu. Ele deveria continuar se movendo através da temperatura fria e da paisagem de gelo desolada por uma distância desconhecida. A temperatura era muito mais fria que isso e ele teve que sobreviver durante anos naquele pequeno mundo de gelo. Sua situação atual é semelhante a essa provação, mas não é tão difícil. Ele disse para si mesmo: se eu conseguir sobreviver à provação do céu, então definitivamente poderei sobreviver a isso. Verei onde isso termina. A falta de estímulo em seu ambiente. Ele continuou a voar por meses sem parar. É apenas uma fração dos anos que passou no teste de gelo. A mana no ar, então ele não precisa de sustento, é eterno, então ele não precisa dormir, sua mente é perfeita para que ele possa manter sua concentração e seu corpo possa continuar a trabalhar sob seu controle. Não há fontes de vida ao seu redor, então ele não pode se alimentar, mas ele ainda consegue, para ficar mais forte em sua viagem. A energia vital divina do pai da árvore alimentou sua habilidade divina e aumentou suas estatísticas. Nome: Ragnarok, Legião 6. Raça:
Linhagem WARROG, linhagem real desconhecida. Ponto. Corpo de mana, 98% de conversão. Nível de potência, alma, reforma da alma, completa. Físico, corpo da lei, incompleto. HP, 100%. Energia, 100%. Nível de energia, corpo, nível de energia de mana. ALMA, energia espiritual. Vitalidade, 20.124. Resistência, 12.830. Força, 13.913. Agilidade, 11.100. Poder, essência da morte, 14.500%. Percepção, 1 bilhão. Espírito, 10.000. Limitador, corpo, 70%. Limitador, alma, 0,00001%. Sentido divino, grau, 1000, B. Outros. Afinidade de mana, 55%. Afinidade de lei, 50%. Afinidade elemental, grau, vida, divino, DEVOR, divino, abate, divino. Estado, saudável. Ele conseguiu digerir a comida deliciosa que comeu. Pode-se dizer que a carne de Shiger é muito nutritiva para ele. Foi difícil digerir a carne de um transcendente, mas ele não desistiu. Ele lutou contra a indigestão por semanas antes de ter sucesso e isso fez com que suas estatísticas aumentassem de tamanho. As estatísticas de uma entidade de mana normal param em 1000 pontos, enquanto as estatísticas de um transcendente começam em 10.000. Ele não é um transcendente, mas tem estatísticas acima de 10.000 pontos. Seu aumento de sua estatística de poder faz com que nenhum transcendente possa se igualar a ele. Ele é muito forte para uma entidade de mana. Anormalmente forte mesmo, mas isso não o fez se sentir seguro. Seus perseguidores poderiam ser senhores da lei ou reis da lei. Ele duvida que os elfos da floresta enviem titãs da lei atrás de uma entidade de mana, mas ele pode estar errado. Depois, há os vampiros dos quais ele acabou de fazer novos inimigos. Ele não tem medo de que Shiger venha atrás dele. Ele tem medo de outros vampiros e dos elfos da floresta. Shiger é fraco, mas existem outros vampiros mais fortes. Os elfos da floresta devem ter soberanos da lei se conseguirem permanecer os senhores do plano, apesar de abrirem seu portal planar. Os senhores da lei podem igualar sua velocidade sem usar sua autoridade e os reis da lei podem ultrapassá-los sem usar sua autoridade. Outra questão é se eles usam sua autoridade. Então ele está condenado sem um soberano vindo atrás dele. Além de tudo isso, ele ainda sente que está sendo observado. É uma sensação desagradável constante que vem de todas as direções, então ele acredita que tem muitos motivos pelos quais não está seguro. É por isso que ele não planeja parar de correr. Ele planeja continuar correndo e correndo enquanto se fortalece tanto quanto possível. Ele não vai parar até chegar ao fim do mundo. Ele não sabe o que fará quando chegar lá. Vai depender do quão forte ele estiver quando chegar lá e se conseguir mais informações sobre sua situação. Por enquanto, ele continuará a ficar mais forte. Se ele não tivesse um limite de quanto poderia crescer, ele teria alcançado a transcendência imediatamente para adquirir mais força necessária para se proteger. Mas ele não tem limite, então ainda não pode se tornar um transcendente. É uma sorte e uma pena que ele não tenha um limite. É uma sorte porque ele permitirá construir uma base terrível como entidade de mana. Com tal base, ele poderia ser capaz de matar deuses da origem sem ser um deles. Ele não pode desistir de tal oportunidade por ser míope. É lamentável para ele porque permanecerá uma entidade de mana sem um sentido divino solidificado e a capacidade de usar a energia de origem enquanto isso. Ele tem potencial, mas não força. Mas ele precisa de força para se proteger. Portanto, sua situação cria um dilema. Ele deve escolher entre melhorar seu potencial ou ganhar força imediata. Ele riu consigo mesmo e disse, é o que é. E não posso reclamar. Não devo reclamar. Ele realmente não pode reclamar. Existem muito poucas corridas que não têm limites de estatísticas. Essas raças são raças lendárias com um poder terrível. Eles são chamados coletivamente de raças supremas.
O que vem à sua mente com mais facilidade é a raça do dragão. Os dragões não têm limites, mas o mais assustador é que eles não precisam fazer nada para ficarem mais fortes. Eles podem simplesmente passar anos dormindo e continuarão a ficar mais fortes sem fim. Outras raças inferiores com linhagens reais também podem ficar mais fortes durante o sono. Mas eles têm um limite em que sua linhagem indicará que é hora de avançar. Quanto aos dragões sem linhagem real, nada pode impedi-los de se fortalecerem, desde que tenham acesso à mana e energia de origem. Eles então romperão quando sentirem vontade. Fim do capítulo. Capítulo 964 Supremacia do Dragão. Dragões com linhagem são ainda mais irracionais na forma como acumulam força. Eles não apenas têm memórias ancestrais, mas também podem emprestar o poder de seus ancestrais. Ele, por outro lado, precisa comer e obter força vital para aumentar suas estatísticas. Ele não pode simplesmente sentar em algum lugar e continuar a ficar mais forte. Ele tem que ser proativo para aproveitar sua falta de limites. Um dragão o vence nesse aspecto. O pior é que um dragão também o vence no aspecto de sua estatística de poder. Ele não pode nem se gabar disso para um dragão porque os dragões também têm isso. O deles é ainda melhor. Normalmente, os modelos ganham impulso de fontes externas. Os dragões são muito diferentes nesse aspecto. Eles ganham impulso por conta própria, confiando em seu coração de dragão. O coração de um dragão é sua fraqueza e também sua fonte de estatística de poder. É como um núcleo dentro do dragão. É semelhante ao mundo interior de uma besta mundial, mas não contém um espaço vazio. O coração do dragão destila uma força chamada Força do Dragão. Amplifica suas estatísticas e permite que eles dominem mana e originem energia. Eles podem usar sua força de dragão para lançar feitiços sem a necessidade de estruturas mágicas. É por isso que são chamados de dominadores da magia. Os dragões são melhores em tudo. Eles teriam sido melhores do que ele também se ele não fosse um ser reencarnado. Um dragão da sua idade não pode se igualar a ele em poder e força. Isso se o dragão decidir dormir em vez de cultivar ativamente. Os dragões estão em outro nível. Eles não são chamados de raça suprema à toa. Ele não pode reivindicar ter experiência superior à de um jovem dragão. Um descendente de dragão com linhagem real pode lhe dar uma chance de ganhar dinheiro quando se trata de experiência. Eles têm linhagens além de sua superioridade inata. Eles também têm algo que outras raças não obtêm de suas linhagens. Eles têm o que é chamado de doação ancestral. É possivelmente uma habilidade única dos dragões em todo o universo vazio. Eles ganham essa concessão de qualquer dragão de sua linhagem que ainda esteja vivo. Esta outorga também é mais completa do que os instintos adquiridos nas linhagens. Ele contém memórias claras e vívidas. A sua única fraqueza é que não lhes dá instintos, mas dá-lhes informações claras sobre uma ampla gama de coisas. Eles adquirem habilidades e habilidades especiais diretamente de seus ancestrais. E se isso não for suficiente, eles podem receber o poder de seus ancestrais por um curto período de tempo, de modo que um jovem dragão não possa ser facilmente intimidado por alguém mais forte. Não é um eufemismo dizer que os dragões quase não têm fraquezas. Eles seriam perfeitos se não fosse pela fraqueza do seu coração frágil. Mesmo com essa fraqueza, é quase como se as outras raças estivessem tentando alcançá-los. Se não fosse por essa fraqueza, ninguém teria chance contra eles. Os dragões são certamente aterrorizantes, mas não importa o que aconteça, um dragão da sua idade não pode se igualar a ele no poder da alma. Isso é algo exclusivamente dele. Isso é algo que ele ganhou com o trabalho árduo de seu eu anterior. Nenhum dragão pode se igualar a mim na área da alma. A menos que esse dragão seja a Legião 8. Então não sou páreo. Então ele riu e disse, em minha própria defesa, Legion 8 não é um dragão. Legion 8 é o clone do dragão. Ele tem todas as vantagens de um dragão e muito mais. Ele não tem a fraqueza dos dragões e também possui o poder da alma de Ragnarok. Portanto, Ragnarok não pode se comparar à Legião 8.
Ele não deveria se comparar a um dragão de qualquer maneira. Não há dragões neste plano. Ele pode e deve se comparar com os vampiros. Esses são alguns de seus inimigos mais fortes neste plano. Ao contrário dos elfos da floresta que têm um limite de estatísticas, os vampiros não têm limites de estatísticas. Sacrificar sua origem desbloqueou seu potencial. Um jovem calouro igual a uma entidade de mana pode consumir tanto sangue que pode ser comparado a um rei da lei em termos de estatísticas brutas. Os vampiros são parasitas terríveis. Eles estão neste plano onde ele está e também serão seus inimigos. Isso por si só é motivo mais que suficiente para ele valorizar o fato de que ele também não tem limite para suas estatísticas. Ele não deve reclamar disso. Sem isso, ele não seria capaz de chegar perto das raças míticas em potencial. Ele também é melhor que os vampiros porque sua dieta não se limita ao sangue. Ele passava seus dias apenas voando e ficando mais forte. Isso continuou por alguns meses. Ele não experimentou nada diferente até chegar perto da borda do avião. Ele está no meio da tundra congelada naquele ponto. O ar estava gelado e toda forma de água estava congelada, incluindo o vapor no ar. Isso tornou a respiração muito difícil para ele. O próprio ar poderia congelar seu nariz, vias aéreas e pulmões. Ele teve que criar um domínio de fogo ao seu redor para aquecer o ar. Este não é um lugar para a vida. Ele observou preguiçosamente. Também está completamente escuro aqui. A luz do sol que atinge esta parte do avião é escassa, para começar. O eclipse do sol mergulhou na escuridão total. Não deveria haver vida aqui e ele gosta das coisas como elas são. Mas foi aqui que ele começou a sentir a vida. Isso o fez pausar seu voo. Há sinais de vida. Estou com problemas? Ele se perguntou. Espera-se que este local frio e escuro não tenha vida. Então ele ficou surpreso por sentir a vida. A princípio, ele pensou que fossem seus perseguidores. Mas ele mudou de ideia quando sentiu que a força vital estava muito fraca. Eles também estão na frente dele, não atrás dele. A força vital deles é muito fraca para alguém que possa ultrapassá-lo. Eles não poderiam ser seus perseguidores. Fim do capítulo. Capítulo 965. O que há abaixo da montanha? Deixe-me ver do que se trata. Ele disse e retomou sua jornada. Ele decidiu continuar avançando, pois não sentiu nenhuma ameaça ou perigo das forças vitais. Seu medo desapareceu enquanto sua curiosidade atingia o pico. Ele se aproximou da fonte da vida e chegou a uma montanha alta. Ele murmurou pensativo: isso é estranho. Eles estão dentro da montanha e também estão me chamando. Ele examinou a montanha para ter certeza de que ela é a maior montanha que ele já viu. Ele também tem certeza de que a fonte da vida vem de dentro da montanha. Está vindo de sua base para ser mais preciso. Ele não consegue encontrar nenhuma entrada, sejam túneis ou cavernas na montanha. É um bloco sólido de rocha colossal congelada. Ele teria se virado se não tivesse sentido algo chamando-o de dentro da montanha. Isso não é uma armadilha, é? Ele se perguntou. Não consigo sentir o perigo. Além disso, o que os Worogs estão fazendo tão ao norte? Alguém está chamando por ele de dentro da montanha. É uma chamada mental usando a conexão exclusiva de sua raça, então a chamada parece vir de um Worog. Ele é claro sobre a ligação, mas não parece certo. Os Worogs não deveriam estar tão ao norte. Ele quer saber o que há no sopé da montanha, mas está cansado de armadilhas. Vou apenas dar uma olhada. Sua curiosidade venceu rapidamente quando ele não sentiu nenhum perigo. Ele prometeu a si mesmo correr ao primeiro sinal de perigo. Então ele começou a cavar um túnel na montanha. Ele ativou seu Dunchomp. Uma grande e negra mandíbula óssea fantasma se materializou em sua boca. Ele direcionou-o para a montanha e deu uma grande mordida. As mandíbulas ósseas fantasmas esculpiram a montanha e esmagaram as rochas criando espaço ali. Ele criou mais Dunchomps, um após o outro, para cavar caminho até a montanha. Ele fez progressos rápidos com seu método de escavação. Mas a montanha é incrivelmente grande. Tem quase 1000 quilômetros de espessura no fundo.
Isso significa que ele terá que cavar cerca de 500 quilômetros de rochas se quiser chegar ao centro da base. Não ajudou quando o túnel que ele criou se fechou atrás dele. Ótimo! Agora tenho que cavar novamente. Talvez seja por isso que algumas pessoas ficaram presas na montanha. É melhor que seja bom. Ele pensou em desistir e voltar para sua vida sombria de fugitivo. Mas ele não desistiu. A ligação o obrigava a vir. Ele notou o efeito sutil do chamado em sua fera interior. Ele sente que é muito importante descobrir o que há dentro da montanha, por isso decidiu satisfazer a sua curiosidade, pois não há perigo à vista. Cavar é um trabalho mais cansativo do que voar. O pior é que a montanha pode curar-se sozinha. As pedras esmagadas se recompuseram e preencheram o túnel. Então as rachaduras sararam logo depois. Ele tem que continuar cavando ou corre o risco de ser sepultado pela montanha. É tudo muito desanimador, mas ele não desistiu. Pode ser claro para outros que esta montanha não é nada natural. Nenhuma montanha natural se cura sozinha. Mas isso não o assustou. Nem parecia estranho. Ele viu fenômenos mais peculiares do que uma montanha que cura. Isso só fez sua curiosidade aumentar. Ele quer saber o que há na base da montanha e por que algumas pessoas ficam presas nela. Então ele continuou cavando mesmo depois de semanas. Quanto mais avançava, mais não podia desistir sem descobrir, porque teria que cavar novamente para sair e todo o seu trabalho seria em vão. Felizmente, nada de ruim aconteceu com ele durante a escavação. Nada fora do comum ocorreu além da montanha curativa. Na verdade, foi uma escavação chata e sem intercorrências. Tudo graças à compreensão das entidades que ele está investigando. Essas entidades não se moveram nem fizeram barulho enquanto ele cavava. Eles simplesmente curaram o dano que ele causou enquanto continuavam a observá-lo em silêncio. Ragnarok cavou na montanha sem saber das entidades que o rodeavam. De acordo com seus sentidos, ele não está cercado por seres vivos. Ele não considerou que a montanha fosse uma coisa viva, apesar de poder curar. A capacidade de curar não se limita aos seres vivos. Os artefatos podem estar imbuídos da capacidade de se restaurarem e algumas substâncias naturais possuem uma espécie de impressão ou memória sobre seu estado anterior e buscam restaurá-lo por meio da cura, portanto seu erro é compreensível. A vitória vai para os fortes. Ele é forte e muito determinado, então a vitória de chegar ao meio da base da montanha veio até ele após 9 semanas de escavação. Ele se viu em uma caverna escura. Ele saiu do pequeno túnel cada vez menor que cavou em um grande espaço aberto. Seu exame revelou uma superfície áspera no lado interno da montanha. Ele também encontrou a fonte de vida que estava sentindo. A força vital vem de várias feras gigantes que foram algemadas com numerosas correntes brancas. As correntes são brancas como a rocha congelada. Essas feras têm chifres na cabeça. Eles têm mandíbulas salientes que revelam alguns caninos em ambos os lados. Seus membros anteriores terminam em grandes patas com garras, enquanto os membros posteriores terminam em cascos. Todas as feras têm pelos grossos de cores diferentes. Eles também foram todos forçados a ficar deitados com os braços e as pernas afastados pelas correntes que os prendiam ao chão. Esta é a característica mais pertinente que ele observou, além de sua familiaridade. Seus olhos encolheram com a visão. Isto é uma prisão, ele disse para si mesmo com compreensão. Fim do capítulo. Capítulo 966. Algo que deveria estar morto há muito tempo. A postura dessas feras não parece agradável. Sua postura atual restringe a liberdade de movimento, além da dor menos óbvia causada pelos membros esticados. Quando esta observação é combinada com a visão das correntes que os forçaram a esta posição desagradável, é seguro dizer que as feras estão aprisionadas. Uma voz lhe disse: "Não fique chocado. Esta é apenas uma prisão para o Orogs." O orador até riu dele. Ele se voltou para a fonte da voz. Ele viu uma grande fera Orog que o diminuía. Esta fera tem pelo preto e vermelho. Ele também tem 2 chifres pretos, garras pretas e caninos pretos expostos. Seus olhos estão voltados para ele agora.
Todos os prisioneiros são feras Warog. Eles têm diferentes formas e tamanhos. Eles também têm um número diferente de caudas. Aquele que falou com ele agora há pouco é um dos menores. Mas todos eles têm chifres e garras pretas. Não, ele disse, esta não é uma prisão para meros Warogs. Esta é uma prisão para antigos modelos de Warog. Sua mente girava com as implicações. Ele não pôde deixar de perguntar: como você ainda está vivo? Essas feras são todas imperadores e executores. Eles são todos transcendentes também. E eles não são aqueles sem a sua capacidade divina completa. Eles são modelos antigos que não foram vistos por centenas de ciclos de origem. São dezenas de milhões de anos. É normal que eles ainda estejam vivos. Os transcendentes não vivem além de um único ciclo de origem. Existem exceções a esta norma. Os dragões não têm um conceito de vida útil, então não tem limite de quanto tempo vivem. Nos primeiros dias do reino, os dragões pensavam que não poderiam ser mortos também. Eles pensavam que eram imortais. Essa crença provou ser falsa. Mas esses são dragões. Estes são Warogs. Esses Warogs conseguiram viver sem energia origem por quase 100 milhões de anos, presos sob uma montanha congelada. Ele não acha que eles sejam imortais, então isso não deveria ser possível. Mas essa não é a principal razão pela qual ele está surpreso por eles ainda estarem vivos. Bem-vindo, jovem executor. Eu também era um executor. Eu era um ótimo. É por isso que pude viver até hoje e ainda ter forças para falar. Você descobrirá que nós, modelos, continuaremos a viver enquanto nosso povo acreditar em nós. O orador respondeu. Ele balançou a cabeça com a resposta. Não é isso que estou perguntando. Posso inferir isso pelo que vi. Eu quis dizer como é que os elfos da floresta não mataram você. Os elfos da floresta certamente podem matar os modelos se forem fortes o suficiente para aprisioná-los. Afinal, subjugar e capturar é mais difícil do que simplesmente matá-los. Então, por que os elfos da floresta não os mataram? Quem são os elfos da floresta? O carrasco perguntou a ele. Ele respondeu: o povo da árvore. O carrasco riu. Então ela disse: deixe-me mostrar a você. Seu sentido divino interagiu com o dele. Então ela passou uma lembrança para ele. Ele se via como uma fera colossal de poder bruto. Ele pisoteou a terra sem igual. Ele comia o que queria, que eram as pessoas das árvores naquela época. O povo das árvores estava cheio de energia, embora um pouco amargo ao paladar. Mas é necessária energia para ficar mais forte, para que ele possa suportar o sabor amargo e comê-los. Ajuda o fato de serem facilmente digeríveis devido ao alto conteúdo de força vital e vitalidade dentro deles. Ele estava atacando um de seus refúgios nas árvores quando algo estranho aconteceu. Um indivíduo apareceu de repente acima dele. Este indivíduo tinha a pele verde dos elfos da floresta. Tinha até cabelos e olhos verdes. Parecia um elfo da floresta, mas tinha asas. É uma visão estranha, mas ele não riu. Ele se sentiu ameaçado pelo estranho elfo voador da floresta. O mundo ganhou vida na presença deste indivíduo. As plantas brotaram da terra em todas as direções. Essas plantas são altas como montanhas e grossas como pedras. Eles são certamente mais altos que ele. Ele rosnou para as plantas e ativou sua habilidade divina. Suas 7 caudas ficaram retas imediatamente. Eles se espalharam em forma de leque em suas costas, fazendo com que ele parecesse um pavão. Ele abriu bem a mandíbula e regurgitou uma bola preta. O mundo escureceu com o aparecimento da bola preta flutuando a uma curta distância de sua boca. Então a bola começou a puxar o mundo. Era como se a gravidade estivesse distorcida. O espaço ao seu redor se curvava. Criou um funil em expansão que levou a bola preta. Tudo foi sugado para este túnel espacial e para a bola preta. As pedras levitaram e voaram para dentro do túnel. Areia e árvores também. Mana também não foi poupada. As árvores foram sugadas pela bola junto com tudo. Nada foi poupado. Ele estava devorando o mundo inteiro. Mas sua situação não mudou.
O elfo voador da floresta poderia produzir árvores mais rápido do que engoli-las. Os galhos das árvores e as vinhas grossas enrolaram-se em torno dele e apertaram-no ainda mais. Eles eram como correntes que o prendiam. Sua boca foi fechada com força e ele foi completamente selado dentro de uma bola gigante de plantas. Ele não viu nada além de escuridão por um longo período de tempo. A luz reapareceu depois de muito tempo. Reapareceu quando ele se viu acorrentado na caverna de uma montanha. Ele está aqui desde então. Havia outros como ele aqui. Cada um deles era um poderoso imperador e executor. Havia mais naquela época e mais se juntaram ao longo do tempo. Mas o número deles diminuiu à medida que morreram. A memória terminou aí. Ele passou alguns segundos para quebrar a memória e absorvê-la. Ele fez isso para evitar uma crise de identidade. Então você é Gator, ele disse depois de revisar a memória. Fim do capítulo. Capítulo 967 Executor Gator. Sim, eu era o Executor Gator. Ela respondeu, eu estava ótimo. O povo das árvores deveria ser nossa presa. Poderíamos matá-los a qualquer hora que quiséssemos. Mas de repente alguns deles começaram a voar. Aqueles que podiam voar também eram capazes de usar a energia do mundo abaixo. Eles eram mais fortes do que nós. Mas ainda são fracos. Eles não nos mataram. Ele murmurou. Entendo. Eu entendo como você foi derrotado. Você não era mais fraco do que eles. É só que você não tinha energia de origem para usar sua habilidade divina em todo o seu potencial. Enquanto isso, eles de alguma forma tiveram acesso à energia de origem. O que é energia origem? Gator perguntou. É a energia do mundo abaixo. É uma energia superior à humana. Só pode ser obtida no antigo campo de batalha. Gator perguntou novamente. Qual é o antigo campo de batalha? Esse é o lugar que conecta todos os planos. Você tem acesso a ele quando abre o portal planar. A energia de origem é muito poderosa. Infelizmente para você, ela não está disponível gratuitamente em um plano. O que é um avião e um portal planar? Ele explicou pacientemente, este mundo inteiro é um avião. É apenas uma pequena parte de todo o reino. Existem mais de 100.000 desses aviões no reino. Gator perguntou confuso. Que reino é esse de que você fala? É toda a existência. Não, não é. É apenas uma entre uma quantidade infinita de árvores de reino neste universo. Uau! Gator murmurou com admiração. O executor ficou chocado com o novo conhecimento. Ficou quieto por um tempo para processar a compreensão de que este plano não é a totalidade da existência. Há tanta coisa em toda a existência. Nunca pensei assim. E você disse, neste universo. Poderia haver mais universos lá fora. Ainda não sabemos, mas descobriremos com o tempo. Gator perguntou ansiosamente, conte-me sobre este portal planar que leva ao antigo campo de batalha e às maravilhas do universo. Ele suspirou antes de começar a explicar. É um portão, tem forma circular, precisa do sentido divino solidificado de um transcendente para ser aberto. Vocês, imperadores e executores, são transcendentes, então devem ser capazes de abri-lo. Gator ficou surpreso imediatamente. Ela disse com entusiasmo, eu conheço aquele portão. Nós o encontramos pouco antes de o povo das árvores se tornar mais forte. Os executores não se importaram com isso. Nós só queremos caçar e ficar mais fortes. Mas os imperadores queriam se expandir. Eles eram cautelosos com o portão porque não sabiam aonde ele levava. Mas a curiosidade e a necessidade de conquistar finalmente superaram sua cautela. Eu não gosto de onde isso vai dar. Ragnarok pensou consigo mesmo. Então um imperador o abriu. Eu não estava lá quando isso aconteceu. Mas ouvi uma grande fera branca entrando pelo portão. Era diferente de tudo que já havia sido visto. Era tão lindo quanto a melhor das joias. Brilhava brilhante como uma estrela. Foi maravilhoso. Ela começou a descrever o quão lindo e especial parecia. Isso continuou por um tempo. Ele não a interrompeu nem tentou trazer de volta a atenção do carrasco perdido nas lembranças.
Cada detalhe da sua descrição pode ser útil para identificar a entidade que entrou no plano. Infelizmente, ele não obteve nada de útil dela. Ele pensou consigo mesmo com pena: a visão dos fracos é cega para as maravilhas do mundo. O mundo que os fracos veem é apenas uma pequena porção da realidade. O fato de os Zworogs virem esta entidade não significa que eles viram a entidade. E mesmo que seus olhos fossem de alguma forma capazes de ver essa entidade em sua totalidade, suas mentes eram definitivamente incapazes de compreender o que viam. O melhor que Gator pode fornecer são descrições abstratas do que sua mente costumava relacionar com a visão. Ela finalmente voltou ao tópico principal. Eu mesmo não estava lá naquele dia, mas ouvi dizer que a fera era muito forte. Todos ali se encolheram diante dela quando ela apareceu. Eles não conseguiram nem dar uma olhada nela. Foi tão forte? Ele perguntou. Sim, foi. Mesmo o imperador não foi poupado dessa supressão. A única coisa que o imperador viu sobre a fera, além de sua imensa beleza, é que ela é branca. Mas a fera não matou ninguém. Apenas disse: este lugar é meu agora. Então ele voou e desapareceu depois disso. Bem, isso é muito ruim. Ele pensou consigo mesmo depois de ouvir o que Gator disse. Gator não viu muito do mundo, então ela não entende o que deu errado. Gator não percebe a ligação entre a entidade que entrou no plano e a força repentina dos elfos da floresta. Ele, por outro lado, agora sabe como o povo das árvores obteve acesso à energia de origem que usaram para suprimir os modelos. Também entende por que os elfos da floresta de repente ganharam a habilidade de controlar as plantas. Pelo que ele viu nas memórias de Gator, os povos das árvores eram espíritos de plantas comuns. Eles eram fracos e apegados a uma árvore que chamavam de lar. Eles se desfizeram nas mandíbulas dos executores. Então Gator está muito familiarizado com o quão frágil era seu corpo, mas de repente eles ganharam carne e se tornaram elfos da floresta depois que a entidade que reivindicou o plano entrou no plano. A razão pela qual ele sente que está em apuros é porque os elfos da floresta ficaram mais fortes enquanto os Zworogs estanharam. É óbvio que esta grande entidade escolheu o povo das árvores em vez dos Zworogs. A razão pela qual isso foi feito é algo sobre o qual ele não está claro. Se fosse ele teria escolhido os Zworogs. Os Zworogs são claramente mais fortes. Seja qual for o motivo, significa que os elfos da floresta têm um patrocinador. É também um apoiador capaz de melhorar uma corrida inteira, seja através da força pessoal ou do uso de uma ferramenta poderosa. Fim do capítulo. Capítulo 968 Liberdade para todos. De qualquer forma, isso significa que o apoiador é muito forte. Eles tinham que estar pelo menos no nível de um titã da lei se fosse através da força pessoal. E isso foi há centenas de ciclos de origem. Isso é tempo mais que suficiente para se tornar um deus da origem repetidas vezes. Até mesmo o povo das árvores teria produzido muitos deuses da origem desde então, apesar de terem começado do zero. O que mais o preocupa é que esse patrocinador provavelmente será seu inimigo, já que ele é um Zworog. Ele também não é qualquer tipo de Zworog, ele é um modelo de Zworog como aqueles que foram presos aqui. Gator interrompeu suas reflexões. Você é o primeiro modelo de liberdade que vi desde que ficamos presos aqui. O que aconteceu com os Zworogs lá fora? Ele respondeu balançando a cabeça. Nunca houve nenhum imperador ou carrasco com uma habilidade divina completa desde que vocês desapareceram. Na verdade, qualquer Zworog transcendente é caçado e morto pelos elfos da floresta, mas isso não é o mesmo hoje. Parece que eles mudaram sua estratégia de não violência contra os Zworogs. Gator ficou chocado. O povo da árvore fez isso. Sim, eles subjugaram toda a raça. Mas você não ouviu o que eu disse. Nunca houve nenhum imperador ou executor desde que você desapareceu do mundo. Os Zworogs transcendentes não tinham suas habilidades divinas. A habilidade divina do Zworogs foi perdido. Eu sou o único executor que apareceu em milhões de anos. Por quê? Gator perguntou agitado. Ela tentou se levantar, mas as correntes brancas a seguraram.
Ele encolheu os ombros. Eu não sei, eu deveria te perguntar isso. Tudo que ouvi foi que fomos amaldiçoados ou algo assim. Gator caiu. Não admira que ninguém tenha vindo nos ajudar. Somente imperadores e carrascos podem ouvir nosso pedido de ajuda. Você estava pedindo ajuda? Porque eu nunca ouvi isso. Ele perguntou. Gator ficou triste. Pedimos ajuda, mas ninguém atendeu ao nosso chamado. Ficamos mais fracos com o passar dos anos. Houve um tempo em que o apoio do nosso povo caiu drasticamente. Aconteceu depois que todos fomos presos. A maioria dos imperadores morreu então. Apenas o maior imperador Fenrir sobreviveu. Mas o imperador Fenrir ficou fraco demais para falar agora. Mesmo nós, executores, que confiamos em nós mesmos, não fomos poupados da devastação do tempo. Pensei que estávamos condenados aqui, mas não desisti. Foi uma sorte não ter desistido. Não é à toa que só consegui ouvir você quando cheguei tão perto. Ele assentiu em compreensão. Você não poderia ter se matado? Ele perguntou. Viver em reclusão acorrentada durante todo esse tempo não poderia ter sido fácil. 100 ciclos de origem é muito tempo. É a vida de um rei da lei. Essa foi aproximadamente a época em que o monarca do alto céu se tornou o senhor do reino. Muita coisa aconteceu no reino em 100 ciclos de origem, mas Gator passou todo esse tempo preso. Algumas pessoas ficam isoladas por muito tempo para compreender leis ou forjar artefatos, mas Gator não conseguiu fazer tudo isso. Ela ainda é uma transcendente mesmo depois de todo esse tempo. E ela não conseguia se mover. Ele se pergunta como ela conseguiu manter a vontade de viver todos esses anos. Gator sorriu maniacamente. Não foi fácil. Isso é um eufemismo. Foi muito difícil. Foi uma tortura. Foi um inferno. Então ela caiu na gargalhada. A maioria dos executores enlouqueceu. Mas não havia fim. Ela riu novamente. Mas eu sobrevivi. Eu sobrevivi. A expressão em seus olhos era de alegria e excitação. Havia também um toque de loucura. É sutil. É como se houvesse mais loucura por baixo da superfície da estabilidade mental. Ele se sentou na frente de Gator. Todo o seu corpo é do mesmo tamanho da cabeça dela. Ela é muitas vezes maior que ele, mas ele não se intimida com isso. Ele disse a ela, é uma merda ser você, com certeza. Então os elfos da floresta simplesmente deixaram você aqui para apodrecer. Isso parece duro. Gator assentiu ansiosamente. Não pareceu duro quando eles nos trancaram. Os elfos voadores da floresta nos disseram que poderíamos nos libertar se pudéssemos. As restrições não são particularmente fortes. Certamente podemos destruí-lo se tivermos acesso à nossa habilidade divina ou qualquer mínimo de força. Então, um imperador ou executor que não foi capturado deveria ser capaz de nos libertar. Foi por isso que pensamos que tínhamos esperança. Ela riu. Foi uma miragem. Esse ataque de risada continuou por mais um tempo. Ele a deixou deleitar-se com sua insanidade por um tempo. Então ele disse, você teve sorte de eu ter vindo e decidido vir aqui. Quase desisti várias vezes. Devo ser capaz de libertá-lo quando me tornar um executor. Isso pareceu trazer de volta sua sanidade. Seus olhos focaram nele imediatamente. Gator ficou excitado imediatamente. Sim, sorte nossa. Um carrasco finalmente chegou depois de todos esses anos. Ele sorriu para ela. Posso entender por que você está feliz. Sua liberdade está próxima. Sua liberdade também será boa para mim. Ele pensou sobre isso e percebeu que salvar esses paragons seria bom para ele. Ele enfrenta uma corrida inteira com um patrocinador poderoso ou talvez 2 corridas com patrocinadores poderosos. Tanto os elfos da floresta quanto os vampiros não serão fáceis de lidar sozinhos. Fim do capítulo. Capítulo 969. Por que não? Será muito bom para ele libertar os modelos que têm muita agressão reprimida contra os elfos da floresta. Eles ajudarão a desviar a atenção dele e também a ajudá-lo a resistir às 2 raças. Ele pode usar toda a ajuda que puder obter agora, então libertá-los é bom. Gator sorriu de volta. Então, só temos que esperar mais alguns milhares de anos.
Eu posso lidar com isso. Então terei minha liberdade. Acenou com a cabeça concordando, sim, meu avanço para a transcendência pode levar alguns milhares de anos. Mas há uma maneira de encurtá-lo agora, se quiser, o máximo que puder agora antes de avançar. Isso pode levar 1000 anos ou menos se as condições forem adequadas. Aspas. O que é isso? O que pode encurtar o tempo que levará para você avançar? Ficou mais feliz com a perspectiva de ganhar a liberdade rapidamente. Ela pode esperar mais alguns milhares de anos. Afinal, ela está aqui há milhões de anos, mas ganhar sua liberdade mais cedo é melhor. A solução é óbvia? Então ele lançou-lhe um sorriso. Ele fez questão de expor seus dentes muito afiados e bonitos para ela. Ela entendeu a dica imediatamente, então empalideceu e se encolheu. Seus olhos se arregalaram de medo. Suas 7 caudas se endireitaram e se espalharam. Ela tentou apelar para ele, não faça isso. Eu sei que você é um executor. Mas você tem que pensar no panorama geral aqui. Você não pode enfrentar as pessoas da árvore sozinho. Então você pode, não seja egoísta. Todos nós falhamos trabalhando sozinhos. Ragnarok concordou com a cabeça. Ela fez uma boa observação. Mas ela ainda não havia terminado. O maior imperador está aqui e eu também sou o maior executor. E ainda assim falhamos. Libertar-nos lhe renderá o apoio tão necessário. Comer-nos só lhe trará benefícios de curto prazo. Precisamos trabalhar juntos ou você falhará. Aspas. Esse é outro bom ponto, mas ela tinha ainda mais a dizer. Além disso, somos da mesma raça que você. Você não pode fazer isso conosco. Sofremos muito. Liberte-nos e deixe-nos trabalhar juntos para alcançar a liberdade para todos os Worogs. Pense no espírito de corporação entre os membros de a mesma corrida em direção a um objetivo maior. Ele acenou com a cabeça concordando. Você está certo. Eu não sou tolo. Pensei em tudo o que você disse. Acho que libertar você é bom. Mas comer você será melhor. Não se preocupe. Não estou sozinho e serei o maior carrasco. Depois de comer você, lidarei com meus inimigos sozinho. Libertar os modelos é bom. Ele pode dizer que isso é verdade. Mas comê-los é melhor. Pelo menos é melhor para ele. Existem 2 opções para ele, ambas boas. Mas ele não toma decisões com emoções. A camaradagem não funciona com ele nem o influencia. Ele toma decisões depois de considerar os prós e os contras. A vantagem de liberar os modelos é que eles podem ajudá-lo. Não é certo que eles o ajudarão. Ele não pode confiar na gratidão para mantê-los na linha. Ele mesmo matará alguém que acabou de ajudá-lo, se isso o beneficiar. Portanto, ele não pode confiar que os modelos serão úteis. Ele sabe que os Worogs originais são incrivelmente violentos. Eles podem simplesmente atacá-lo para comê-lo. Eles estão presos há muitos anos, então estarão com muita fome e ele é um lindo pedaço de carne. Uma única mordida de Gator aqui poderia matá-lo imediatamente. Os modelos são um perigo para ele. Liberá-los pode não ser uma boa ideia. Um juramento pode garantir sua lealdade, mas muitos deles não podem fazer juramentos neste momento. Eles são fracos demais para um pensamento coerente. Isso significa que eles estão atualmente muito fracos para ajudá-lo. Ele terá que prepará-los alimentando-os ou dando-lhes energia de origem. Portanto, eles serão apenas fardos inúteis para ele se ele os libertar. Pior ainda, eles serão um fardo raivoso para ele que ele poderá ter que abandonar de qualquer maneira ou eles conseguirão matá-lo. Afinal, tudo que eles precisam é de uma boa mordida nele. Eles não precisam de muita força para fazer isso. Então, por que ele enfrentará tantos problemas e perigos se puder ir direto ao assunto e escolher a opção que certamente o beneficiará agora? Existem muitos motivos pelos quais comê-los é mais atraente para ele. Ele não gosta de compartilhar, então não quer ajudá-los. Ele é uma pessoa egoísta que só pode confiar em sua força pessoal. A única utilidade que os modelos terão para ele é distrair seus perseguidores. Isso significa que ele os libertará apenas para deixá-los ir. Isso é apenas um desperdício de recursos que ele pode usar para se fortalecer agora.
Se ele só pode confiar em si mesmo, faz sentido priorizar sua força pessoal acima de tudo. Consequentemente, ele vai comê-los para reduzir o tempo que precisa para avançar. Comê-los garantirá que ele se torne um executor como nunca foi visto. Ele também não está sozinho, ele tem legião, então está confiante em si mesmo. Ele se levantou da posição sentada e se aproximou dela. Ele disse a ela: a única razão pela qual eu deveria salvá-la é por gentileza e para o bem da raça. Mas eu não sou gentil. E não me importo com minha raça. Então você vai arrancar meus dentes. Por favor, não faça isso, implorou-lhe Gator. Ela lutou para se afastar dele, mas as correntes a seguraram. Fim do capítulo. Capítulo 970. Coisas grátis são as melhores. Não se preocupe em resistir. Você está acorrentado. Você não serviria para nada, mesmo se não estivesse. Você é fraco demais para lutar contra meus inimigos. Ele a circulou e se aproximou de seu pescoço pelo lado dela. Ele disse a ela: você deveria saber o que acontece com os fracos como um executor. Eles se tornam presas dos fortes. Não foi assim que você conseguiu criar 7 caudas. Você comeu e comeu até se fartar. Estou apenas seguindo seus passos. As palavras não a convenceram a não temer por sua vida. Ele está certo, mas ela quer viver todo esse tempo pela liberdade, liberdade que ela obterá. Infelizmente, Ragnarok não ouviu seus apelos. Ele disse a ela: não se preocupe. Vou tentar fazer isso rápido. Isso é tudo que posso prometer. Sua morte será indolor se você não resista. Essa parte é com você. Mas você certamente morrerá, e eu ficarei mais forte por isso. Alegre-se. Mão na criação do executor mais forte que este plano já viu. Ele fez questão de ficar longe do alcance de suas mandíbulas. Ela está amarrada sem a capacidade de movimentar sua energia, mas isso não significa que ela seja inofensiva. Uma boa mordida física dela será devastadora, considerando que a cabeça dela é do tamanho total dele. Portanto, é uma boa ideia não desafiar o destino. Será totalmente estúpido se ele se tornar vítima dela depois de falar alto. Ele se aproximou dela por trás. Então ele produziu um Dunchomp. As mandíbulas ossudas do fantasma negro se abriram e fecharam em suas costas. Ela uivou de dor. Ele arrancou um pedaço de carne das costas dela que foi rapidamente retirado para seu estômago. Isso a fez gritar de dor. É um grito doloroso de angústia e dor. Ele não se comoveu nem um pouco. Ele sabe que ela é transcendente e tem controle perfeito de seu corpo. Então foi escolha dela chorar. A única razão pela qual ela perderia o controle e choraria seria se a lesão ultrapassasse o limite de sua tolerância. Ele não causou muito dano a ela. O Dunchomp é grande, mas ela é muito maior que ele. A carne que ele arrancou é menos de 1% do que ela tem a oferecer, então seu choro é uma demonstração para invocar pena e simpatia dele. Infelizmente para ela, ela está latindo para a árvore errada. A lesão que ele causou não sangrou. É porque não há sangue dentro dela. Sua ferida mostrava uma matéria negra que deveria ser sua carne. A carne é uniforme, sem diferenças como ossos ou músculos. Não é surpreendente ver, afinal, ela é uma transcendente. Também não é surpreendente ver que ela não consegue curar, ela não tem energia de origem para se regenerar. Então matá-la será muito fácil. Isso é bom demais, ele pensou para si mesmo. Ele está feliz e cauteloso. Ele verificou os arredores muito bem e não há nada na caverna além dos Worogs acorrentados nesta caverna sob a montanha de gelo. Gator é como uma carne deliciosa em uma bandeja de prata que lhe é oferecida. É tudo muito suspeito para ele. Mas ele não consegue encontrar nada de errado. E ela irá fortalecê-lo. Então, como ele pode resistir? A resposta é que ele não consegue resistir e não há razão para isso. Então ele continuou o bom trabalho de festejar com seus ancestrais sem medo. Não é a primeira vez que ele comete algo blasfemo ao comer algo que não deveria. A primeira vez foi boa. Isso o ajudou a sobreviver. Mas desta vez será melhor.
Vai levar horas para comer todos eles, mas ele não desanima. Se ele puder passar semanas cavando aqui, então certamente poderá reservar horas para comer e digerir o prêmio que encontrou aqui. Afinal, ele merece. Ele trabalhou muito para isso. A caverna ficou barulhenta. Já faz muito tempo que nenhum de seus ocupantes fazia qualquer tipo de barulho. Eles não se movem ou se falam há anos. Eles não têm energia para desperdiçar com isso. Mas agora, Gator está empenhada em quebrar o silêncio e está fazendo o melhor que pode com a pouca energia que tem. Seus gritos não mudaram nada. Ragnarok não parou e os outros não puderam ajudá-la. Os outros modelos não conseguem nem se mover. Ninguém pode salvá-la. Coisas grátis são realmente as melhores. Ele disse para si mesmo com prazer. Sua besta interior está experimentando uma alegria sem limites. Tanto sua besta interior quanto sua mente racional concordam com suas ações atuais. É por motivos diversos, mas o acordo torna o ato ainda mais prazeroso. Ele é eficiente e indulgente ao mesmo tempo. A sensação de matar 2 coelhos com uma cajadada só deu um sabor único ao ato de comer seus ancestrais. Ele se sente um pouco mal por perder sua fera interior quando se tornar um transcendente e assumir o controle total de seu corpo. Ele está se divertindo, mas Gator não. Não é culpa dele realmente. Ele prometeu ser rápido, mas ele é um garotinho com uma mordida pequena. Há um limite para o que ele pode comer de uma vez. Ele gostaria de poder comê-la mais rápido, para o bem de ambos. Mas ele não pode. Então ele apenas tentou o seu melhor. Isso é o mínimo que ele pode dar a ela pela sua generosidade. Ele tentou o seu melhor para devorá-la o mais rápido possível, mas demorou um pouco. Gator sofreu com tudo isso. Ela estava sendo literalmente comida viva. É um sofrimento que ela infligiu diversas vezes a outras pessoas no passado. Ela nunca pensou que um dia seria a sua vez. Fim do capítulo. A experiência é uma lanterna dependurada nas costas que apenas ilumina o caminho já percorrido. Confúcio.